pessoal, eu sou a Viviane de Césaro, sou integrante do Departamento de Comunicação do CDL Jovem e estamos aqui para dar início a mais um episódio do nosso Talk Jovemcast, o podcast sobre empreendedorismo da CDL Jovem. Antes de começar, quero agradecer o nosso patrocinador, né? O nosso agradecimento à Sicredi Pioneira, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e da América Latina, parceira da CDL Jovem, e está com a gente incentivando o empreendedorismo jovem. E junto comigo hoje na mesa, eu tenho a minha amiga e minha parceira de CDL Jovem, a Lu Todero. Olá, Vivi, que bom estar aqui de novo. Então, prazer, eu sou a Lu Todero, eu sou coordenadora da área de comunicação da CDL Jovem, estou à frente da Usaflex Caxias do Sul também, e estamos aqui hoje por um motivo muito especial. Sem dúvida, Lu, muito especial, uma convidada de honra hoje. Estou ansiosa por apresentar ela, e é tanta coisa, e essa mulher tem tantas coisas... Formação, estudo, que eu vou ter que ler, né, gente? Eu não consigo decorar. Não vai ter como decorar, não. Então, vamos lá. Vou, então, apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é formada em Educação Física pela Universidade de Caxias do Sul, em Gestão de Clubes de Futebol pela Unicinos em Porto Alegre, acabou de concluir o MBA em Gestão de Entidades Esportivas pela Universidade Europeia do Real Madrid. Gente, como assim? Eu nem sabia que tinha isso. Nossa, Falaremos sobre isso. Ela é empreendedora, cofundadora da Alma Brand de Alfaiataria, gestora de carreira, fundadora da empresa de gestão esportiva D13, e uma das poucas agentes mulher licenciada da FIFA. Quer mais alguma coisa? Ellen Telles. Bem-vinda! Oi, meninas, tudo bem? Oi, Lu, oi, Vivi. É um prazer estar aqui falando com vocês, principalmente porque a gente se sente um pouquinho voltando para casa, com o pezinho de volta na nossa terra. Prazer ter sido convidada para falar com vocês e... Caraca, vocês falando tudo isso, nem eu tenho muita noção. Às vezes a gente vai fazendo, né? Viu? E a gente não relata, né, a sequência, mas é uma caminhada que é bacana, assim, de pensar agora aqui, da onde eu estou falando, aqui de Madrid, da Espanha, pensar como foi toda essa trajetória que a gente vai contar um pouquinho agora aqui, conversando com vocês. Mas obrigada pelo convite, estou 100% aberta e à disposição. Ai, que bom, gente. Não, e eu logo ia dizer, né, que bom que tu tá te sentindo um pouco em casa, até porque a trajetória da Ellen, né, ela é caxiense, gaúcha, né, a gente se conheceu, na verdade, há muitos anos atrás, no momento em que a Ellen estava empreendendo no ramo da moda, né, Ellen? Exato, e agora, morava aqui em Caxias e tudo mais, e hoje tu tá aí em Madrid, numa outra proposta, né, num outro segmento. Então, pra gente começar, e pro pessoal também que não te conhece ainda, saber um pouquinho da tua trajetória, afinal de contas, o nosso podcast, Ellen, tem por intuito, nessa edição em especial, inspirar novos jovens líderes, né, para empreenderem, né, em suas diferentes áreas. Então, acho que essa história também vai servir como inspiração para várias pessoas que vão estar aqui nos assistindo, tá? Então, para a gente começar hoje, a gente vai pedir que a Ellen conte um pouquinho da trajetória inicial dela aqui na nossa terra, no primeiro momento. Perfeito. Então, me apresentando de uma forma mais pessoal, eu tenho 34 anos. Hoje eu vivo em Madrid, na Espanha. E, por enquanto, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, né? Mas o que acontece? Eu entrei no mundo do futebol por causa da minha família. Eu sou irmã do Alex Telles, atleta da seleção brasileira, e que hoje joga no Al Nassr, da Arábia Saudita. E como eu entrei nessa vida, aconteceu a seguinte sequência, né? Meu pai, quando a minha mãe ficou grávida de mim, meu pai disse que ótimo, eu conto essa história para ele dá risada. Que ótimo que veio uma menina, mas eu quero um menino. Meu jogador de futebol. Deus! E foi logo assim, logo em seguida, quando eles deram um tempinho, meu irmão nasceu. Nós temos 3 anos de diferença. Quando meu irmão nasceu, a nossa vida... meu pai é uma pessoa que sempre foi totalmente imergida no meio do futebol, né? Ele tentou ser jogador, ele não pôde, ele teve que escolher. Naquela época não existia a estrutura que existe hoje de futebol, né? Então ele teve que escolher, ou ele trabalhava, ou ele jogava futebol. E a opção dele foi trabalhar e construir família. Então todo esse sonho dele acabou indo para o meu irmão e acabou respingando em mim, porque eu vivia dentro de um contexto que era treino, era jogo, final de semana a gente ia assistir campeonatos, a gente acompanhava
eu sei de cor toda a sequência da Copa do Mundo de 94, porque era o que passava na TV da minha casa todos os dias. Legal. Eu escutava a rádio, a narração dos jogos na rádio. Então, eu cresci dentro desse universo. O meu irmão foi crescendo, né? Isso, por enquanto, só eu como irmã, nessa estrutura toda. E à medida que meu irmão foi crescendo, eu fui desenvolvendo essa paixão pelo esporte. Eu acabei jogando futebol também quando eu era mais nova. Eu joguei futsal, na época eu estudei no La Salle, quando eu comecei. Depois eu fui para o Santo Antônio. No Santo Antônio eu fui jogar futsal. Tentei entrar um pouco na área do futebol de campo. Joguei no Juventude quase uns 2 meses, assim, quando tinha o departamento anteriormente. Mas eu descobri que Deus botou todo o talento no meu irmão, né? Não é, Mas te deu outros talentos, Mariana. Cada um tem seu espaço. Eu demorei um pouco para descobrir, mas né, o meu espaço era outro. E eu acabei indo para esse lado, né, mais da parte de estudar. Disse, vamos então buscar algo que eu consiga me desenvolver dentro do esporte, mas que não seja jogando. Então eu entrei na Universidade de Caxias do Sul, entrei no vestibular de 2006 e me formei em 2014. Nesse período todo, eu fui entrando, ajudando ele de uma forma mais informal, como irmã, né, como conselheira, como alguém que estava acompanhando. E em 2014, no dia que eu me formei, meu irmão foi vendido do Grêmio, ele saiu do Juventude com 21 anos, foi para o Grêmio. Com 22 anos, ele foi vendido para a Turquia, para o Galatasaray da Turquia. Nesse momento que ele foi vendido, até então eu só atuava como uma pessoa da família que estava ali para um apoio, né? Tu era orientadora, né? Tava do lado dele, até aí era irmã, irmã orientadora. Exato. Até esse momento, eu criava na minha cabeça que eu queria trabalhar como treinadora, preparadora física, alguma coisa que eu pudesse me inserir no esporte. Quando ele saiu para a Turquia, a gente chegou à conclusão que ele ia precisar de um suporte maior na parte administrativa, financeira, contábil, jurídica, porque ele deixa de ser uma pessoa física e ele basicamente um jogador, quando ele sai assim de um contexto nacional para um internacional, no nacional também, mas naquela época, nós estamos falando de 2014, 10 anos atrás, quando o jogador saía para o ambiente externo, para o mercado externo, ele acabava se tornando quase que uma empresa, né? Uma entidade. Sim. E tinham muitas áreas envolvidas. Então, ele me pediu se eu poderia auxiliá-lo nele nesse sentido. E a nossa troca foi, eu posso, mas eu preciso aprender mais sobre isso. Porque eu tenho um conhecimento técnico da área desportiva técnica, por causa da formação em educação física, mas eu preciso entender mais sobre futebol, sobre a parte de gestão do futebol, né? Então, cada ano que foi passando, ele foi me proporcionando fazer esses cursos que estão aí no currículo. Gestão de marketing e direito esportivo pela Unicinos. Eu fiz um de marketing, gestão e direito também pela FGV em 2015. Então, eu fui fazendo um curso por ano que foi me dando bagagem, que foi me dando ferramentas para que eu pudesse gerir a carreira dele da melhor forma. Eu vou falar mais da parte profissional, depois eu conto o que aconteceu no pessoal. Claro, daí isso também acabou indo atrelando, né? Então, foi isso que aconteceu. Durante esses anos todos eu fui me especializando. Até esse momento eu trabalhava como gerente comercial de uma loja em Caxias, uma loja familiar de uma pessoa da minha família. E chegou um momento que eu consegui sair desta função e ir totalmente para a parte de gestão de carreira dele. Então, criamos uma estrutura juntos para que pudesse fazer essa gestão. E foi então que eu entrei nessa área de gestão de futebol, totalmente proporcionada por ele. Se não fosse meu irmão, hoje eu não estaria vivendo nada do que eu estou vivendo hoje, porque desde sempre foi o incentivo e o universo dele que me proporcionou estar aqui hoje, né? Hoje a gente trilha caminhos paralelos por uma questão também profissional e desenvolvimento profissional, mas que foi benéfica a toda a trajetória dos dois até chegar nos dias de hoje, que os dois estamos, graças a Deus, em momentos muito interessantes de carreira, né, dentro da indústria. E foi assim que eu entrei. Eu entrei no futebol por conta dele, no início como um apoio informal, depois profissionalizei isso, porque a parte mais difícil dentro do futebol, e hoje eu falo com propriedade, é a questão da confiança. Tu pode ter muitos bons profissionais, mas às vezes é muito difícil tu entregar tua carreira na mão de alguém. E quando tu consegue atrelar a confiança da família com a profissionalização, que eu acabei conseguindo adquirir, a gente conseguiu chegar numa Copa do Mundo em 2002 como projeto, né?
eu como projeto de gestão, a gente acabou conseguindo chegar na Copa do Mundo, que era o grande objetivo, o sonho da vida dele. Então, para mim, é muito satisfatório. E foi assim que eu entrei no meio desse trajeto. Eu descobri as funções de agente, de intermediário, de agente de futebol, que é onde a gente faz as transações, né, entre clubes. Me especializei nisso também. E no último ano, eu ganhei não vou falar ganhei, porque foram 9 meses de estudo. Foram 9 meses de estudo, que a gente estuda o regulamento da FIFA todinho, são 800 páginas. Meu Deus, e a gente vai para uma prova e faz essa prova para estar apta a fazer negócios internacionais, que era uma regulamentação que a FIFA não tinha, qualquer um poderia ser agente, e eles resolveram trazer a regulamentação para dentro Nossa, que legal. Da estrutura deles. Então, tu faz essa prova e tu tem uma carteirinha. Eu tenho uma carteirinha que me autoriza, e um número de licença que me autoriza a fazer negócios internacionais. Então, é assim que eu entrei no mundo do futebol. E, enfim, várias outras coisas foram sucedendo, mas de forma mais resumida, assim, para não tomar muito tempo contando história. Sim. É isso. E tem um monte de pergunta aí no meio. Nossa, agora, Ellen, Agora tô conversando, começa. eu não sei qual pergunta eu faço primeiro, porque eu tenho várias perguntas em relação a vários pontos, a gente tá assim. meio velha, Vivi. Não sei Vamos, se cabe ainda vamos, CDL estou velha. jovem, porque tem que ter uma canetinha aqui do lado pra gente anotar as perguntas, porque tu vai falando e vem. Nossa, eu depois pensei some. tanto o fato de... Que legal, Ellen, pensar pra ele ter o suporte da família, porque querendo ou não, uma pessoa confiável é a família, e alguém que vai atrás para se especializar, estudar da família. Porque normalmente são dois pontos diferentes. Ou tu tem o suporte da família, ou tu tem alguém que realmente vai estudar, vai atrás. E que sorte é dele pensar nesse lado, né? Lado. A sorte dele de ter o suporte de alguém da família, mas que vai atrás, que não teve preguiça, vou chamar essa palavra, de ir atrás, especializar. Então, poxa, que legal, né? E outra coisa que me chama a atenção, Ellen, que é muito legal trazer também para muitos empreendedores, né? Tu vê, claro, tua família, né? Como tu falou, vem o gosto do teu pai pelo esporte, pelo futebol, aí vem você cresceu com isso, aí vem o Alex. Mas as coisas não foram acontecendo simplesmente porque foram acontecendo. Obviamente que a atmosfera proporcionava isso, mas foi planejado. Foi organizado, e eu acho que aí tá a grande sacada, né? Perfeito. E a chave do sucesso. Porque muitas vezes a gente acha que porque você vive na atmosfera, as coisas vão acontecer por si só, e aí tu vai deixando a água te levar. E quando você tem essa parada estratégica, que é um momento que tu conta ali que, aceito, né? Cuidar da tua carreira, mas eu preciso me especializar, eu acho que aí tá a grande sacada. Com e certeza. que bom, porque quando é familiar é difícil de tu dar essa virada, né? Muito legal. Mas eu vou te dizer que, para mim, tinha 2 pontos. Hoje eu consigo enxergar. Talvez lá, quando eu estava no olho do furacão, no início de tudo, eu não enxergava. Mas hoje eu consigo enxergar que são 2 situações. Primeiro, eu não queria e nunca quis, e até hoje isso é uma coisa que me permeia muito, ter o rótulo de ter alguém que estava apoiada na carreira de outra pessoa. Então, por mais que eu fosse irmã eu não poderia estar ali somente pelo mérito de ser irmã. Eu queria estar ali de forma de contribuir, ou seja, construir também algo que fosse relevante. Para mim era uma motivação, né? Esse é um ponto. E o outro ponto é a questão da responsabilidade. Porque eu estou trabalhando, estou sugerindo, dando dicas, estruturando, criando estratégias e planos para o meu irmão. O que eu fizer de errado vai impactar diretamente no que vai acontecer na família. carreira dele. Exato. Então, para mim, mais do que tudo, quando eu peço para me especializar, eu não queria assumir um barco que eu não tinha capacidade de dirigir ele, de manejar ele. Então, foi por isso também dessa minha preocupação, porque quando alguém te coloca um desafio na mão, eu acho que o mais complicado disso tudo é tu aceitar o desafio sem estar preparado. Então, mesmo que tu não esteja, tentar buscar alternativas para estar preparada para quando as situações, as possibilidades surgirem, né? Eu acho que é aí que está a grande questão também, a minha preocupação, que no início era uma preocupação e hoje eu entendo que foi estratégico, assim, para chegar onde a gente chegou. Perfeito. Sem dúvida. E tem outra coisa também nesse meio. Tem toda essa preocupação a você não ser o tempo inteiro ou sua carreira inteira atrelada a teu irmão. E, além disso, você é mulher, né? Então, tem mais isso nesse mundo. Até nas nossas pesquisas,
A gente viu algumas entrevistas que você deu também a respeito disso, né? De não dar poder a essa situação de, eu sou mulher e tem preconceito. A gente já sabe que tem em várias áreas, mas essa área que você atua, esse segmento de esporte do futebol, é muito masculino, né? Então já tinha o peso de você ser irmã do Alex Telles, aí, ainda uma mulher. Né? Jovem. Como é que né? foi isso? Como é que tu lida com isso e que peso isso tem hoje, no momento atual, e lá no início, como foi? Então, sabe que essa parte de ser mulher no futebol daria pra gente fazer um episódio inteiro só falando disso, imagino. né? Mas, com certeza. Porque eu ainda não tenho respostas definitivas, tá? Porque as minhas respostas eu construí, o que eu tenho de opinião, eu construí baseado nas minhas experiências. Mas nem todo mundo tem as experiências que eu tenho, então não posso nem julgar o que daqui a pouco a opinião de outras pessoas, porque pode ser que elas tenham vivido situações que eu não vivi. Então não tenho como julgar isso. Mas ser mulher no futebol hoje, a gente tem uma questão muito importante, muito, muito relevante. Primeiro, que as mulheres não jogavam futebol no passado. Eu era uma das poucas que jogava quando eu era mais nova. Então, a situação de hoje não ter muitas mulheres trabalhando com isso, ou não pelo menos que estejam na vitrine, se reflete um pouco das mulheres que no passado também não tinham essa possibilidade, porque o futebol ele foi construído, ele foi criado, desde que ele foi criado para homens. Ele não foi criado para mulheres. Então, as mulheres que se apropriaram de um terreno que não foi feito para elas. E isso é uma área muito corajosa das mulheres de estar aí, porque se tu for pensar, a medida do campo é para homem, o tamanho da goleira é para homem, o tempo de jogo é para homem, para uma estrutura física masculina, não para uma estrutura física feminina. Então, a gente que está se adaptando a uma realidade que é masculina. Então, isso é muito corajoso da parte da mulher entrar nesse ambiente. Então, quando a gente entra aqui, com poder de fala, em poder de se colocar, a gente tem uma responsabilidade muito grande também, porque eu costumo dizer que as mulheres, nesse contexto, a gente entra por curiosidade. Eles não deixam nós entrar por saber que a gente é boa no que faz. Eles deixam nós entrar para saber, vamos ver o que ela tem para falar. Ou vamos ver até onde ela vai. Exato. Se existe conversa, se ela tem algo para oferecer de relevante para o negócio ou não. E eu costumo dizer que a minha segunda reunião eu só consigo se eu for competente na primeira, senão ele já não abre mais. Então, o desafio da mulher é provar o seu valor o tempo todo, dentro do mundo do futebol. E a gente também tem um outro lado, que a mulher sempre foi, dentro do mundo do futebol, uma figura decorativa. Então, é difícil tu ver mulheres numa mesa de decisão, ou num posto, um cargo político mais relevante. Ela geralmente está o quê? Né? Exato. Onde ela geralmente estava. E é por isso que se criou esse preconceito muito grande das mulheres que a gente luta todos os dias contra. A mulher está entregando a medalha, a mulher está recebendo as pessoas na porta, ela está na festa pós-jogo, ela está na festa pós-título, ela não está no momento principal, ou pelo menos não estava. Agora ela está. Só que ela precisa romper essa barreira cultural de que ela é uma peça decorativa. E muitas pessoas na indústria ainda tratam as mulheres como peça decorativa. E a gente tem que toda hora estar se posicionando de forma a mostrar, não, eu sou colaborativa. Eu sou aqui para construir. E eu me surpreendi depois que eu entrei nessa área do futebol, que tem muita mulher trabalhando com isso. Essa era uma pergunta, se tu era a única. Olha só que preconceito meu, porque eu achei que tu não tivesse mais pessoas assim no mesmo cargo, vamos dizer assim. Mas sabe por que eu vou te dizer que tu não tem essa impressão de que tenha mais? Porque elas não mostram, elas não aparecem. A mulher, se ela se expõe demais nessa área, ela confunde um pouco a cabeça das pessoas. Então, as mulheres, para ganhar o seu respeito, elas acabam meio que se abafando a sua imagem, entregando a sua parte de processos, mas abafando a sua imagem. E agora a gente está vindo para um outro caminho, onde as pessoas estão trazendo essas mulheres para frente para trabalhar a igualdade de gênero. Então, existe uma linha ali muito tênue, sabe? Que precisa ser trabalhada. Mas a diretora de futebol profissional da FIFA é uma mulher. Se chama Ornella. Mas pouco se fala sobre ela. Ela é uma mulher exatamente. Eu nem incrível. sabia. Exato. Tem um empresário de futebol famosíssimo que se chama Mino Raiola, que já faleceu. Ele é um dos maiores empresários do mundo do futebol. Era, né? Um dos maiores empresários do mundo do futebol. E quando ele faleceu, quem assumiu o cargo dele, a função, a empresa dele foi uma mulher, brasileira, inclusive.
e ela não aparece. Ela também é uma empresária gigante de sucesso no mundo do futebol, mas ela não aparece. Então, a gente está num momento de transformação, que existe um espaço muito grande para a mulher se posicionar no ambiente, mas é muito difícil tu romper essa barreira entre onde eu sou um elemento construtivo e onde eu sou um elemento colaborativo. E entrar nisso e se posicionar é o nosso maior desafio hoje. E uma dessas mulheres que você citou, seria a referência para ti no ramo que tu atua hoje? Ou existe uma outra referência? Como é que é? Quem você almeja hoje? Poxa, ela é foda. Então, não pode falar a palavra. Eu tenho hoje algumas... Eu não me foco somente em mulheres, né? Porque como o ambiente ele ainda é muito carregado de personagens masculinos, eu preciso focar muito no que eles fazem e nas minhas referências também aí. Então, não levanto muito a bandeira do feminismo. Isso era uma coisa também que eu já cheguei a comentar, que eu não quero que me coloquem num cargo ou que me deem espaço só porque eu sou mulher. Eu quero que me coloquem porque eu sou boa no que eu faço, independente do cargo que eu tenha. Então, eu não levanto muito essa bandeira de eu concordo que tenha que ter mais cotas para mulheres na direção dos clubes. Se eu for boa, eu vou chegar lá e eu vou conquistar esse espaço. Nossa, eu concordo totalmente, Ellen, com essa tua fala. Competência, isso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que existiram muitas mulheres lá no passado que precisaram de obrigação para entrar, para que eu pudesse estar aqui hoje. Para ter então, uma chance, eu não posso simplesmente trabalhar com a competência, porque muitas vezes só a competência não vai me abrir as portas. Às vezes a gente vai precisar de estruturas mais de regulamentação para que seja permitido o acesso para que elas mostrem o trabalho. Senão, esse projeto vai demorar muito mais do que normalmente demoraria. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho algumas referências, sim, pensando em mulheres. Hoje, a minha maior referência de força feminina no futebol é a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Ela é a primeira presidente da história do Palmeiras e hoje é uma das mulheres com maior sucesso esportivo e corporativo dentro de um clube no futebol brasileiro. Eu tive a oportunidade de conhecer a Leila 10 minutos quando ela veio para Madrid, aqui. Ela foi chefe de delegação da Seleção Brasileira, foi a primeira mulher da história a ser chefe de delegação da Seleção Brasileira. E eu sentei e conversei com ela por 10 minutos, que foi o tempo que eu tive. E ela me disse, Ellen, o meu resultado abre o meu espaço. E é exatamente isso que a gente estava falando. Eu não me importo se é homem, se é mulher, quem seja. Se tu for bom e se tu entregar o que tu prometeu, tu vai ter espaço. Ela hoje é presidente de 2 empresas, além de ser presidente do Palmeiras. E ela disse, eu vou ficar aqui enquanto me permitirem ficar. E quando não me permitirem, eu acho outro espaço, eu encontro outro clube. Não tem problema, porque eu amo o que eu faço. Então, hoje ela é a minha grande referência de quebrar barreiras. Eu não sei se teve um dia, vocês já chegaram a ver, teve um dia que ela foi anunciar a renovação de contrato com o Abel Ferreira, que é o treinador português que está trabalhando no Palmeiras. E ela abriu a coletiva de imprensa só para jornalistas mulheres. Eu vi, foi amplamente divulgado aqui no Brasil. Foi. E ela disse assim, é para vocês se sentirem um pouco o que a gente sente quando a gente não tem acesso a certos lugares, só pelo fato da gente ser mulher. Hoje vocês não vão ter acesso a essa coletiva pelo fato de serem homens. Nossa, eu não sabia disso, sim, que sensacional. Perfeito. E tu vê, e eu fiquei sabendo dela, da existência dela, por uma coisa super boba, tipo, no contexto de de tudo que ela já fez, referente a alguma questão do avião dela, que ela emprestou para fazer alguma coisa. Daí, isso, tu vê, teve uma mídia muito maior do que realmente do que ela faz. E foi aí que eu descobri, nossa, mas quem que é a Leila? E daí que eu descobri. Então, tu vê como, às vezes, é uma coisinha que leva a gente a entender e conhecer a empresária, a pessoa extraordinária que ela é por trás, né? Exato. E ela é muito forte, assim. Tu sente uma energia dela de muita força. E eu entendo também que ela tenha que ter criado essa armadura, né, de se posicionar para poder gerir. Pensa que ela lidera um conselho, uma estrutura corporativa que é basicamente formada por homens. Não existem mulheres. Então, ela tem que realmente, às vezes, chutar a porta e se posicionar. Mas ela hoje eu acho que é a minha grande referência, assim, tirando, claro, as referências masculinas que são amplamente divulgadas por aí, mas ela como mulher, pela coragem de assumir um clube como o Palmeiras, e hoje ser um dos clubes mais
com o maior superávit do Brasil. Eu admiro ela pra caramba. Passamos a admirar também. Sem dúvida nenhuma. Ellen, me conta um pouquinho. Hoje tu agencia o Alex também. Sim, atualmente. Na verdade, hoje quem faz a gestão a intermediação do Alex se chama um empresário israelense chamado Pini Zahav. Até a última transação a gente trabalhou junto. A partir dessa transação agora é somente o Pini que faz a gestão dessa intermediação, porque eu escolhi caminhar para esse lado das entidades esportivas aqui, buscando um outro tipo de caminho, outra especialização. Até porque, falando em mercado e falando em carreira profissional, enquanto tu está dedicado a um projeto, como era o projeto do meu irmão, e como continua sendo, que é um projeto gigante, de sucesso e, enfim, de muito, muito êxito, tu precisa de uma dedicação 100% do tempo. Porém, a Ellen carreira, a Ellen gestora esportiva, ela tem um caminho que vai muito além ao fim da carreira de um outro atleta. Então, estrategicamente falando, é importante que eu consiga me posicionar em outras áreas de uma forma mais prévia, para poder entregar outro tipo de serviço que não seja só essa gestão de uma pessoa. Então, foi isso que eu busquei nesses últimos tempos, desde que terminou a Copa do Mundo, que foi o nosso grande marco, né, de conquista, de conclusão de um projeto, foi tentar buscar também esse outro lado de expansão, de visão de negócio, de buscar projetos que sejam projetos esportivos mais amplos, como gestão de entidades, conexão entre clubes. Por isso também a questão da representação com o Juventude que eu tenho hoje. Isso me possibilita estar nessa área, porque eu não tenho dedicação total e 100% que um jogador do tamanho dele merece. Então, foi importante a gente fazer essa transição. Hoje também o Alex acabou pegando a gestão de carreira dele na mão dele, porque vai chegar um momento que isso, quando se termina, né, ele precisa estar ciente do que ele tem, como ele faz, como gerir, o que ele vai fazer dali para frente. Não existe mais o atleta e volta a ser a pessoa física, né? Sim. E tem diversos outros projetos pela frente. Então, foi uma decisão muito inteligente de ambas as partes, de cada um conseguir encontrar e caminhar da forma que era mais benéfica para os dois. Legal. E hoje os dois estão muito felizes. O Alex está lá feliz com a vitória, a Antonella. E eu estou aqui... maravilhosos. E eu estou aqui desbravando esse mundo aqui que é um pouco complexo, mas eu gosto desse desafio. Eu imagino, eu não sei nem o que é impedimento, nem vou falar isso em voz alta, né? Eu já falei. Ô, Ellen? Ai, desculpa, tu ia perguntar. Não, eu só ia... Era porque eu fiz essa pergunta referente ao Alex, porque eu queria saber qual era a porcentagem do teu dia que era dedicado ao Alex. Então, pelo visto, é muito pouco comparado a tudo que tu faz, né? Então, agora sim. Agora, eu me dedico 100% do tempo aos meus projetos aqui que eu tô desenvolvendo. Tem algumas coisas já andando. Mas quando eu estava exclusivamente com ele, até quando eu morei em Manchester, eu fui morar em Manchester, eu morei em Portugal. Então, todo esse período era 100%, era 24/7. O que precisa? Passagem aérea, reunião com assessor, reunião com parte jurídica. Nossa. Qual é o melhor advogado? Qual é o melhor contador? Impostos a pagar, investimentos a fazer. Tudo isso estava na agenda. Então, eu não tinha muita hora. E quando tu está trabalhando para alguém que é tão próximo a ti, tu não tem muita hora e nem deve ter muita hora. Apesar que agora também eu não tenho muita hora igual. Continua não tendo. É que daí entra a parte da família, né? Que daí, mas mana. Exato. E a gente tinha uma parceria muito bacana, assim, falando de negócios, de estruturação. Sempre funcionou muito bem. Tanto funcionou que criou o case de sucesso que é hoje, né? Mas, além disso, a gente também está falando, quando tu vai para a indústria do futebol, tu não tem hora. Tu precisa entender que o negócio do futebol ele acontece 24 horas por dia. Então, no momento que as pessoas estão no lazer no final de semana, tem jogo. E no momento que as pessoas estão trabalhando, tu está negociando o que vai acontecer no final de semana. Então, a indústria, ela não para. Inclusive porque tu não tem um lugar fixo. Hoje eu estou aqui, há 3 dias atrás eu estava em Las Vegas. Aí, se tu me perguntar, Ellen, tu estava em Las Vegas, tu foi para passear? Não, tinha jogo da seleção. Eu me hospedei num hotel. E neste hotel, tinha basicamente todos os stakeholders, os decision makers, as pessoas importantes da área da seleção brasileira. Então, eu fiquei fechada no hotel, só fui para o jogo e voltei. Não conheci nada de Las Vegas, não turistei, não fiz nada. Porque esse tipo de movimento tu faz estratégico, com propósito.
para sentar, se reunir com as pessoas e achar oportunidades de negócio. Então, é um dinamismo que não tem hora. Às vezes tu viaja 12 horas, às vezes tu passa noite sem dormir, às vezes é muito dinâmico. Como as pessoas que estavam... Não para. Total. E se tu colocar regras do tipo, não, eu trabalho de segunda a sexta, final de semana meu telefone não funciona, tu vai perder a oportunidade. Porque se tu não for, alguém vai buscar no meio do caminho. Com certeza. E é algo muito dinâmico. E hoje a D13, né, que é o nome do teu escritório... É H13. Obrigada, gente. Eu já troquei as letras 12 vezes. Perdão, não gente. tem problema. 12 vezes. Ellen, você trabalha com mais alguém? Você tem equipe? Como é que é a estruturação da empresa hoje, do escritório? Fala pra gente um pouquinho. Então, eu criei a H13 em 2015, justamente para ser este braço administrativo da carreira do meu irmão. Então, eu teria esse braço não somente como uma pessoa física, mas também como uma estrutura jurídica, né? Então, hoje, essa empresa, eu tenho sociedade com o meu pai, que nada mais justo também, a pessoa que sempre está ali nos aconselhando, tanto eu quanto o meu irmão. Nós somos sócios na empresa, mas eu acabo agindo na parte mais executiva e ele é chefe do conselho, que ele é o conselheiro, né, da empresa. E a gente abriu isso em 2015 para fazer essa gestão. No meio disso, a gente criou outros projetos. A empresa hoje ela tem uma parceria com a APAFUT, que é um clube que tem sua sede dentro da Universidade de Caxias do Sul, que é a Associação de Pais e Amigos do Futebol, é um clube federado, que me abriram as portas lá no início, em 2015, 2016, para mim fazer estágios, para mim conhecer como funciona um clube, como funcionam as inscrições, como negocia com o jogador, como tu inscreve jogador, como tu estrutura planejamento financeiro de clube. Então, eles me abriram uma porta gigantesca na época. Hoje a gente mantém essa parceria, talvez de uma forma um pouco mais distante, por conta de eu estar morando fora, mas eu sempre acabo sendo esse ponto de referência para eles e eles para mim. Tanto que os meus jogadores hoje a H13 conta com 8 jogadores. Todos esses jogadores que estão aí são jogadores que saíram da Pafut. Qual foi nosso acordo? Eles me davam o planejamento estratégico da empresa, do clube, para ajudar a gerir. Em contrapartida, eles me indicariam os melhores atletas para trabalhar comigo como agente. Então, eu não chegaria para trabalhar diretamente com meu irmão sem experiência. Eu já teria uma experiência prévia com atletas menores, mas que me daria bagagem também para alcançar o que eu teria mais à frente. Então, a H13 fez esse papel de trabalhar na parte administrativa do meu irmão durante muito tempo, fez essa parte de gestão estratégica junto com a Pafut, lá da universidade, e hoje a H13 continua com esses outros atletas, alguns deles estão jogando em São Paulo, outro no interior do Rio Grande do Sul, outro no interior do Paraná, todos no Brasil, são atletas de uma projeção não do tamanho do meu irmão, mas que, querendo ou não, eles foram as ferramentas iniciais que me deram a possibilidade de aprender com essa indústria. Então, hoje, eu sou a ferramenta que ajuda eles a buscar o sonho deles, que é jogar futebol. Então, eu tenho um jogador no Juventude também, um jogador no Curitiba do Paraná. Então, eu vou gerindo eles dentro da minha empresa H13. Em paralelo a isso, essa é a função da H13 hoje. Ela gera esses jogadores, ela participa de gestão estratégica junto com a Pafut, e ela fazia parte de administração do meu irmão. A Ellen Telles, pessoa física, daí são as coisas que eu estou fazendo aqui fora, que é tudo que a Europa me abriu de oportunidade de trabalho em diversas áreas que eu construí nesses últimos anos. Perfeito. E tem mais pessoas, Ellen, contigo? Eu tenho 2 pessoas, porque essa minha distância acaba prejudicando um pouco eu não estar no Brasil, né? É sempre bom estar perto da família. Eu tenho 2 pessoas, uma que cuida mais da parte burocrática, de toda a parte de passagem aérea, material esportivo, pagamentos dessa área, e outra pessoa que é só para a parte de relacionamento. Então, essa pessoa, ela visita os atletas, toma café, vai ver jogos, vai ver treinos, e me passa os feedbacks diariamente, semanalmente, sobre como eles estão andando. Mas é uma estrutura enxuta, porque eu também sou uma pessoa que trabalha basicamente, eu sou a empresa, né? Então, eu preciso... eu costumo dizer que o meu maior patrimônio não são os jogadores, são os contatos, é o networking que tu cria,
porque tu pode ter o melhor produto, se tu não tiver onde oferecer, Isso aí. tu não consegue acessar. Perfeito. Então, tu tem que ter pelo menos aonde oferecer, porque o produto depois tu busca. Então, é o meu maior patrimônio hoje. E eles acabam fazendo esse relacionamento para mim ali com os jogadores, quando eu tô aqui fora. Aqui fora sou eu e eu, sozinho. Essa era outra pergunta que eu ia dizer. E agora, tu fica sozinha aí? Essas viagens, tu faz com alguém? Alguém da tua família te acompanha? Ou é a Ellen mesmo Não. contra o mundo? É a Ellen mesmo contra o mundo. O que acontece? Eu em 2000, passando uma régua rapidinha sobre a parte pessoal, né? Eu me casei em 2015 em Caxias, depois de um longo período de relacionamento. E eu fui, enquanto meu irmão ele foi conduzido para ser o jogador de futebol ou atleta profissional, eu fiz o caminho, por mais que eu gostasse de esporte, eu fiz o caminho para ser a dona de casa perfeita, né? Então, eu me formei, eu namorei até me formar, quando eu me formei eu noivei, quando eu noivei mais um ano até ter o apartamento, quando tu tem o apartamento tu casa. Eu fiz exatamente o que a cartilha manda, sabe? Toda a sequência. Uma típica família caxiense. A típica família caxiense. O molde, o quadro de sucesso é: você vai se formar, você vai casar, você vai ter um apartamento, um carro para cada um, e no final de semana visitar os pais na chácara. Esse é o quadro, Lindo. né, de sucesso. Tava indo tudo muito Tava bem. indo tudo bem, daí a Ellen quis. Ai, Ellen. Estragou tudo. Então, e tava indo tudo, e sempre foi muito bom. Eu não posso nem reclamar, porque a minha experiência com o meu casamento foi ótima. E não teve nenhum tipo de situação ruim para que ela tivesse terminado. O que mudou foi eu. Eu mudei. Eu e os meus objetivos mudaram, né? Quando meu irmão começou a viajar, eu comecei a viajar com ele. Em algumas situações, para fazer curso, para estudar. E quando tu vai para fora e volta, tu acaba ampliando um campo de visão que parece que quando tu volta não cabe mais. E isso foi acontecendo muitas vezes. Até que chegou o dia que eu disse, eu não quero mais voltar. Eu quero ficar aqui fora. Eu quero ver o que esse mundo tem para me oferecer. Eu quero estar por aqui. Então depois de 4 anos casada, em 2019, janeiro de 2020, 4 anos e meio, eu resolvi me separar. Eu vendi tudo que eu tinha em Caxias e fui morar fora. Na verdade, não fui morar fora. Eu fui para Portugal, meu irmão estava lá, e foi então que a gente fez a negociação dele para o Manchester United, e 3 meses depois ele foi para a Inglaterra, morar em Manchester. E ele me disse, Ellen, mora comigo? Porque nesse momento ele também não estava casado. Eu disse, moro. E desse dia em diante eu nunca mais voltei para casa. Eu saí com uma mala, e cada vez que eu voltava para Caxias eu levava um pouquinho de volta. Mais um pouco. Então, eu mudei o meu objetivo de vida, porque eu fui seguindo aquilo que me disseram que era o ideal. Sim. Quando eu saía, eu descobri que existia outras possibilidades, não que essa era ruim. Essa é muito boa também. Eram outras, pra quem se diferentes encaixa nela. do que a gente estava acostumado a ver ou ouvir, né? Exato. E eu costumo dizer para os meus pais, a minha mãe disse assim, nossa, Ellen, na minha época não existia essa opção. Claro que não existia. Mas, Não existia mesmo porque não existia outra possibilidade. O plano A era esse, não existia plano B. E não tinha muito À o que medida que a pensar, fugir do tradicional. É Exato. isso. O que Se mais eu não estiver aqui além para onde disso? eu vou, não tem muito para onde sair, na época deles. Então, eles nos ensinaram que esse era o caminho correto. E eles não tem nada de errado nisso. Não, Era o que eles não. aprenderam a fazer. E que legal Mas também, quando- né, Ellen, que tu teve essa oportunidade de ter Exato. isso, de saber como é que é essa vida, né? Porque de repente tu ia estar Exato. viajando o mundo e ia falar, eu só queria uma casinha, um cachorro, né? Aquela coisa assim, bem... Exato. E, assim, fui morar com meu irmão, a gente morou 1 ano e meio juntos, em meio à pandemia, lá em Manchester. Foi o melhor 1 ano e meio que a gente teve, nós dois, porque a gente passava 24 horas junto, era muito legal. E logo depois, aí, quando ele conheceu a Vitória, eu disse, então vamos, né? Cada um vai para sua... Vamos cada um na sua vida. Uhum. E eu fui para Portugal. Quando eu me movi para Portugal, foi quando a gente começou a criar essa transição que eu falei para vocês, de que cada um construísse ele assumisse o controle da gestão e eu buscasse ampliar o meu caminho, o meu portfólio de serviços dentro do esporte. Eu fiquei 1 ano e meio em Portugal, morei 1 ano e meio lá, sozinha, mas eu tinha Portugal como meu ponto de referência.
Porque quando eu precisei, porque enquanto eu morava com ele era uma coisa. Morar sozinha foi a primeira vez, porque eu me separei, eu morava com meus pais, casei, fui morar com o meu ex-marido, fui morar com o meu irmão e eu pensei, agora eu vou morar sozinha. Agora sou eu comigo mesmo. Só eu comigo mesmo. Então eu fui para Portugal. Portugal eu tinha muitos amigos, porque o Alex ficou em Portugal 4 anos. Eu tinha muitos amigos, eu sabia onde tinha academia, eu tinha salão de beleza e Tava tal. em casa. Eu disse, então é em Portugal que eu vou ficar. A língua é fácil. Eu morava num apartamento que era do lado do Rio Douro, assim, então podia correr do lado do rio, era lindo. E foi ótimo para minha adaptação enquanto morar sozinha. Mas chegou um momento, que foi em janeiro de 2023, que eu disse, cansei. Eu preciso acelerar as coisas, porque Portugal é um país maravilhoso para morar, mas a indústria do futebol não acontece lá. A indústria, sempre que eu precisava fazer alguma coisa de negócio, eu tinha que sair. Eu tinha que ir para Londres, eu tinha que vir para Madrid, eu tinha que ir para Paris. Eu não ficava aqui. Opa, não ficava lá, né, em Portugal. E foi então que eu fiz um plano estratégico. Eu tenho uma pessoa que me acompanha, minha mentora profissional. Ela se chama Bia Brito, uma pessoa fantástica, incrível. E que ela sentou, botou todas as cartas na mesa e disse, então, dependendo do que tu quiser fazer, a gente se movimenta. Então, começamos a estabelecer metas. Vou passar na prova da FIFA. Tínhamos, né, a negociação do meu irmão com o Al Nassr, que foi o que aconteceu no meio de 2023. E depois, eu disse, eu vou me mudar. Para onde? Eu disse, eu preciso aprender espanhol. Eu só sei falar inglês. Como eu faço para aprender espanhol? Vou me mudar para um país que fala espanhol. Como eu vou fazer para chegar lá e não ficar presa em casa com medo de falar a língua? Vou fazer um curso. E foi aí que eu cheguei na faculdade do Real Madrid. Comecei a pesquisar e eu disse, cara, se eu for fazer isso, eu vou fazer isso de uma forma profissional e que me agregue currículo. E foi então que eu achei o curso do MBA, me mudei para Madrid em setembro de 2023, e em outubro de 2023 eu comecei o curso, e terminei ele há 3 dias atrás. Maravilhosa. E olha, Ellen, eu te ouvindo falar, que legal, né, a gente perceber essa evolução toda e a construção da tua carreira e da tua imagem, né? Tudo muito bem pensado, foco, determinação. Eu acho que são vários ensinamentos em algumas falas que tu traz que me faz pensar também, né? Como empreendedora, né? Exatamente. A gente não se acomodar, entender aonde se quer chegar e trilhar esse caminho da melhor forma, né? Sempre com organização, sempre com foco, muito legal mesmo. Não conhecia muito das coisas que tu tá falando. Muito legal. Sabe que tem bastante gente que me cobra. Eu tenho uma palestra que eu já dei aqui 2 vezes aqui na Europa para mulheres do futebol que falam um pouco sobre isso. Sobre como a gente tem que encontrar... O título da palestra é Eu Não Escolhi Estar Aqui. Porque fala de um contexto que eu não escolhi estar, porque né, foi o contexto do meu irmão, mas como eu tirei proveito do ambiente que eu estava. Isso aí. Então, no final de tudo, eu costumo dizer que o que me move hoje nem é a ambição, eu acho. Eu acho que é o desconforto. Quando eu estou desconfortável com alguma situação, fosse morar em Caxias naquela época que eu queria desbravar, fosse quando eu me sentia um pouco restrita nas questões profissionais, seja com Portugal, que é um país maravilhoso, mas que não me dava oportunidade de desenvolvimento na velocidade que eu queria. O desconforto é o que me move. E aí que a gente... É no desconforto que a gente acaba descobrindo onde a gente tem que atacar. O que me incomoda? Me incomoda onde eu estou vivendo? Vou me mudar. Me incomoda com quem eu estou vivendo? Eu vou mudar. Porque a gente acaba tendo as rédeas na mão, né? E isso acaba também me fazendo ser uma cidadã do mundo. Porque hoje eu estou em Madrid, mas eu já estou com planos de que Madrid entregou o que precisava me entregar, que era o meu MBA, meu idioma, e agora eu vou atrás de buscar algumas outras oportunidades, ainda não sei quais, mas eu acabo tendo essa liberdade para fazer isso. E já está tão certo para ti, e a tua mente já aceitou isso, que tu já conversou com a gente a primeira coisa, estou em Madrid, não sei até quando. Então tu já tá enraizado, tu já entendeu, né, que... Já tá no desconforto, já tá se organizando, tu não sabe o quê, mas já tá na linha, né, para acontecer. Isso é bem bacana. Nossa, também e só
vendo a tua fala, Helen, tenho certeza que tu vai ter sucesso no que tu for fazer e onde tu for. Porque só essa fala, todo mundo só quer o conforto. E tu tá feliz no desconforto e de querer mais. Nossa, isso mostra a tua garra. Então, parabéns mesmo. Achei o máximo a tua história, Helen, muito nem obrigada. imaginava. Muito legal mesmo. Obrigada. E assim, na verdade, claro que eu tenho objetivos profissionais, mas ao mesmo tempo eu valorizo muito o que eu sinto dentro de mim, sabe? Isso é muito resultado de terapia, tá, gente? A gente também não nasceu, né, com essa mentalidade. Ufa, ainda bem, né? Eu ia dizer, meu Deus. Tá orgulhosa. A terapeuta tá orgulhosa aí, escutando. Mas a questão é de tu estar confortável onde tu tá. Porque eu mudei muito. A Ellen que casou, já não existe nem sinal dela. E por isso que eu sempre costumo dizer que quando a gente casa, nenhum casamento deveria ser, por mais que a gente diga te amo para sempre, e que muitas vezes a gente ama a pessoa para sempre, mas muitas vezes a gente muda no meio do caminho, né? Sim. E essa mudança, se ela não for equilibrada dos dois lados, em algum momento o contrato emocional que foi feito se perde. E as pessoas deveriam refazer esse contrato emocional de tempo em tempo, para não ficar numa situação de que não estão confortáveis. E isso vale para o profissional também. É tu ir analisando o que eu valorizo hoje. Hoje eu, Ellen, eu valorizo a posição que eu quero chegar, que eu quero me tornar uma referência como mulher no futebol mundial, e eu valorizo a minha liberdade. Então hoje eu tenho liberdade de viajar para onde eu quero, fazer os negócios que eu quiser, me estruturar, criar minha base onde eu quiser. Eu tenho um lado que é frágil, que é que eu não tenho, eu chego em casa e não tenho ninguém. Mas é uma escolha que eu fiz, porque hoje a parte mais desconfortável para mim é a parte que eu quero alcançar profissionalmente. Depois talvez vai chegar uma hora que isso vai mudar, mas agora para mim essa é a parte que eu preciso focar para atingir. São ciclos, perfeito. Ellen, olha, infelizmente, né, está chegando ao fim. Tem tanta pergunta. Nossa, Bom, a gente vai ter que fazer uma parte 2, hein? A gente só foi conversando porque foi fluindo. A gente nem olhou as perguntas, né? Porque não. teríamos 10 ainda, né? Aqui na folhinha. Mas, né, a gente pode ter um novo momento. Ellen, eu queria perguntar até pra gente ir se organizando para o fim. Se tu fosse hoje dar uma dica, assim, uma orientação para quem está começando, principalmente no mundo do futebol, ou que não é da sua, né, um da mundo sua diferente, natureza, vamos dizer assim, diferente. Né? Que dica tu daria que talvez se tu tivesse recebido essa dica, talvez as coisas fossem muito mais fáceis, muito mais ágeis, enfim. Fluísse melhor, dica. Né? Isso aí. Sim. Olha, na verdade, primeiro de tudo, se as pessoas disserem que é difícil ou que ninguém nunca fez, talvez seja ali o lugar que tu tenha que atacar. Porque fazer coisas que todo mundo já fez, talvez seja mais difícil do que fazer algo inovador. E eu digo por quê? Porque a concorrência é muito grande. Eu falando especificamente por mim, hoje muitas pessoas perguntam por que eu não trabalho com futebol feminino, por exemplo. Porque é óbvio. E a maioria das agentes mulheres que eu conheço trabalham com jogadoras. Difícil é trabalhar no ambiente masculino, porque existe justamente esse desafio. Então, se eu fosse dar uma dica assim, não mirar só no que já se faz, e também buscar o que é inovador. Se surgir alguma ideia e surgir alguma vontade, ir atrás do que é inovador, né? E buscar isso, porque talvez tu consiga. Tem um advogado que trabalha comigo há muitos anos, que se chama Marcos Mota. Ele é advogado esportivo e ele sempre fala para mim, e fala nas suas aulas, né? Que eu já tive algumas com ele. Ele diz: ou você é o primeiro, ou você é o diferente. Escolha qual dos dois você vai atacar. Então, ou você faz pela primeira vez, ou você faz diferente do restante. Então, se eu fosse dar uma dica para quem vai empreender, tente encontrar um espaço vazio, um espaço que ninguém está fazendo, que eu acho que ali é onde está a maior oportunidade. Indo para a parte mais prática, estudem idiomas. Tu nunca sabe quando vai precisar. Hoje eu me arrependo muito de não ter começado isso antes. Estou correndo atrás da máquina enquanto eu tô trocando o pneu do carro com ele andando, mas talvez se eu tivesse entendido isso lá no início, claro, eu teria feito. E confiança, autoconfiança. Porque durante muito tempo também eu achei que eu estava trilhando um caminho profissional
que era totalmente dependente da carreira, por exemplo, do meu irmão. Sim. Até que eu descobri que a força também de todo esse projeto estava no meu trabalho. Então, quando tu consegue te colocar mérito, se valorizar, colocar mérito e celebrar as tuas próprias vitórias, isso vira combustível para começar logo ali na frente. Então, se fosse fazer uma parte mais filosófica, assim, uma coisa mais bonita de falar, seria isso. Seriam dicas para colocar num quadrinho. Adorei. A gente já pode até cancelar a terapia de hoje. Já, essa frase aí foi... Mas, eu tô falando, mas eu tô me escutando, tá? Ah. Porque a primeira pessoa que tem que escutar sou eu digo sempre. Eu falo muito, mas é algo que eu tô lutando dia a dia para poder concretizar, não é algo da boca para fora, mas né? É isso aí, é assim, né? E que legal, assim. E é bom saber disso, né? Porque às vezes a gente pensa, eu queria ser que nem a Ellen, porque pra ela deve ser tudo muito fácil, ela gostar desse desafio, mas não, é uma luta diária, né? Dos desafios diários, né? É uma luta diária, é uma luta muitas vezes solitária, né? Que talvez se eu tivesse tido família, cachorro, papagaio, filhos, eu teria uma outra história linda para contar e também que talvez gerasse essa referência, mas num outro ambiente. Eu aqui estou criando um outro tipo de referência, tem suas renúncias, eu estou morando sozinha em Madrid há 9 meses e agora, quem sabe, eu vou fazer um outro movimento que eu vá ter pessoas mais perto, mas são momentos, são fases. E a gente vai escolhendo a fase que a gente quer encarar. Perfeito. Ai, Ellen, chegamos ao fim. Nossa, foi muito bom te rever, te ouvir, esses ensinamentos que tu trouxe. Eu tenho certeza que acho que foi um episódio bem especial. Nossa. Então, muito obrigada por doar o teu tempo aí pra gente, né? Que pena que não foi presencial, né? Inclusive, gente, esse é o primeiro podcast que a gente faz com uma pessoa online, né? Então, foi um teste também. Que isso nos abre um leque bem interessante para falar com pessoas que são daqui, mas que estão atuando fora também, com grandes histórias como a da Ellen para contar pra gente. Então, muito obrigada por fazer parte desse momento que também é novo pra gente, né? E quando vier ao Brasil, está super convidada, né? Para estar novamente no nosso podcast, né? Do Talk Jovem Cast, da CDL Jovem, Caxias. E muito obrigada, tá? Eu que agradeço o convite. Como eu disse para vocês, para mim é uma forma de voltar a ficar perto das minhas origens. E logo eu devo estar indo para o Brasil, num futuro muito próximo. E assim que eu chegar, eu aceito sim o convite e eu vou aí encontrar vocês. Que bom. Aí vamos fazer um episódio especial, porque tem muito assunto. Tem sim. Tem muito assunto. A gente nem falou da parte da moda. Não deu tempo. Tu acha que eu esqueci? Tava aqui, mas não vai dar para puxar agora. Vai ter que ter a parte 2, sem dúvida. Guarda aí. Meninas, muito obrigada. Foi um prazer. Contem comigo para o que precisar. E, enfim, estamos juntos. Vou acompanhando vocês também por aqui. Ai, que bom. Perfeito. Obrigada, Ellen. Sucesso para ti. Obrigada, Lu. Obrigada. E obrigada aos ouvintes aí. E até um próximo episódio. Até mais.